eficiente em detectar e comunicar instantaneamente mudanças ambientais, a internet das coisas, IoT, pode ser uma ótima ferramenta para prever os desastres naturais. Contudo, milênios antes da internet das coisas existir, Deus deixou revelado o que ocorreria nos últimos dias. Mas, se não houver quem pregue, como os seres humanos serão alertados da destruição iminente? Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Retorno da Glória, e o meu desejo e também a minha oração é que o Espírito Santo coloque em nossos corações fome e sede da sua palavra, para que conheçamos as coisas grandes e ocultas, as quais Ele quer nos revelar. Amém? Bom, no mês de julho, um anúncio sem noção de um produto chamado Exaluminal levou o conceito da internet das coisas, que é uma tecnologia que está sendo bastante utilizada, a qual conecta diferentes equipamentos eletrônicos à internet e fazem interação entre eles a um outro patamar. Porque, de acordo com o anúncio, esse aparelhinho tem então a capacidade de notificar, com até 1 hora de antecedência, a possibilidade da Terra ser destruída por uma supernova, que, de acordo com a ciência, é a explosão cataclísmica de uma estrela massiva no final da sua vida e que ocorre 2 a 3 vezes por século em galáxias tal como a Via Láctea. E como esse dispositivo funcionaria? Bom, de acordo com os especialistas envolvidos aí nesse projeto, a quantidade de energia que é emitida por uma supernova em poucos segundos é maior do que a energia que o Sol irradiará em bilhões e bilhões de anos. E estando esse exaluminal conectado a uma tomada e conectado à rede de internet, ele receberia um sinal de algum observatório que tivesse captado a produção das partículas subatômicas de uma supernova e, com 1 hora de antecedência, antes do planeta ser atingido, o pequeno equipamento começaria a tocar um alarme com a música "É o Fim do Mundo Como o Conhecemos", da banda norte-americana Ram. Bom, para nós que conhecemos as profecias e que sabemos exatamente como as obras desse mundo serão destruídas, esse novo equipamento certamente é uma piada de extremo mau gosto. Contudo, analisando as Sagradas Escrituras e também o Espírito de Profecia, ainda que esse aparelho, o exaluminal, seja uma piada, o conceito dele não é. Porque vemos que o próprio Deus nos estabeleceu nesses últimos dias como uma espécie de exaluminal, o qual também teria que estar com certa antecedência, tocando um alarme dizendo que o mundo como o conhecemos está chegando ao seu fim, mas não por causa do colapso de uma supernova, mas sim por causa da volta de Jesus. E diz o Espírito de Profecia: "Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam? Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos." Veja, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta e ele questiona como as pessoas ouvirão se não há quem pregue. E logo em seguida, no versículo 15, ele faz a seguinte afirmação: "Quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas." Amigos, no Espírito de Profecia, nós encontramos a citação de que todos aqueles que nascem no reino de Deus, nascem como missionários. E se nascemos como missionários, é porque, obviamente, temos uma missão. E como adventistas do sétimo dia, nossa missão vai muito além de proclamar que Deus é amor. Mas nossa missão começa com uma advertência ao mundo, dizendo que todos os habitantes do planeta devem temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo.
E sendo que o juízo investigativo de Deus iniciou em 1844 e sendo que pelas profecias e pelos acontecimentos tanto dentro como fora da igreja, temos chegado à conclusão de que apenas nos resta um pouco de tempo, então, mais do que em qualquer outro momento, nós temos que proclamar de todas as formas as quais Deus nos tem concedido que o juízo de Deus não apenas começou, mas em breve ele entrará na fase do julgamento dos vivos e logo vai se encerrar. E diz o Espírito de Profecia, não temos tempo a perder, não sabemos quão presto o nosso tempo de graça pode se encerrar. Bom, em Mateus, no capítulo 24, Jesus diz que bem-aventurado será o servo que foi designado para sustentar os outros servos ao seu tempo. Contudo, bem-aventurado não será tão somente aquele que foi chamado a sustentar os outros servos ao seu tempo, mas sim, quando o Senhor vier, bem-aventurado será aquele que realmente estiver cumprindo a sua função de alimentar os servos dele. E, irmãos, pelo fato do Senhor nos ter constituído missionários, nós temos a obrigação de hoje estarmos alimentando o mundo com as verdades às quais nós conhecemos. Verdades essas que nenhuma outra denominação está pregando como nós estamos. E, meus queridos, se vocês já foram abençoados por Deus e estão vivendo no campo, lembre-se de que ainda não é momento de se esconderem, mas, de acordo com o Espírito de Profecia, aqueles que estiverem vivendo no campo, esses também deveriam continuar pregando o Evangelho e deveriam de quando em quando estar indo até as cidades para proclamar as verdades presentes, porque o Espírito de Profecia nos diz que Enoque era um símbolo, ou é um símbolo daqueles que estariam vivendo nos últimos dias. E assim como Enoque passava um bom tempo no campo, e quando voltava às cidades para pregar as verdades para aquele tempo, o seu rosto irradiava com o brilho da face de Cristo. Assim também, todos aqueles que agora estão vivendo no campo e tendo a oportunidade de estar longe das tentações das cidades, esses devem obter uma comunhão com Deus tão profunda como a comunhão que Enoque tinha. E devem, assim como Enoque, ir às cidades, com seus rostos iluminados de santa consagração para pregar as verdades para esses últimos dias. E, com relação àqueles que estão nas cidades e que estão pedindo em oração, mas ainda não receberam a bênção de ir para o campo, independentemente da vida corrida nos grandes centros urbanos, Deus exige deles que estejam dia após dia se colocando à disposição do Senhor para serem os seus instrumentos na proclamação do Evangelho eterno àqueles que estão ao seu redor. E, com relação àquela classe que, quando ouve sobre vida no campo, sempre dá uma desculpa de que nem todos poderão ir ao campo, pois quem pregaria o Evangelho nas cidades? Com relação a esses que dizem isso, mas não entregam um livro, nem dão um estudo, nem falam constantemente ao seu próximo que Jesus em breve virá, não apenas serão considerados servos maus e hipócritas, mas perecerão juntamente com os ímpios dentro das cidades as quais tanto amaram. E diz o Espírito de Profecia, quão grandemente necessitam os obreiros do batismo do Espírito Santo para se tornarem verdadeiros missionários de Deus. Meus amigos, não apenas os pastores são obreiros, e não apenas os missionários remunerados são obreiros, mas todos nós somos obreiros de Deus e todos nós temos uma parte a desempenhar nessa grande missão de pregar o Evangelho eterno a toda língua, povo, raça e nação. E, sendo que Deus nos chamou a fazer parte do seu corpo, a igreja, é privilégio de cada um de nós sabermos que tipo de membro nosso Pai nos constituiu. E, se por acaso ainda temos dúvidas sobre qual é ou quais são os nossos dons, então é porque ainda não perguntamos com sinceridade para o nosso Deus. Porque esse tipo de oração é aquela que o Senhor sempre está disposto a nos responder. Portanto, àqueles que ainda não sabem qual é o seu chamado, empenhem-se em sincera oração, dizendo a Deus que querem fazer a sua obra e que precisam saber qual é o dom que o Senhor lhes conferiu. E tanto esses
que ainda não sabem qual é o seu dom, mas que em breve receberão a resposta de Deus, como aqueles que já têm certeza absoluta do seu chamado, todos precisam diariamente estar pedindo um renovado batismo do Espírito Santo, porque, como disse o Espírito de profecia, só nos tornamos verdadeiros obreiros de Deus quando somos batizados com o seu Espírito. Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo do Senhor complete essa mensagem nos corações de cada um de vocês e que Ele coloque em nós aquele ardente desejo de irmos apresentar ao mundo a verdade de que muito em breve Jesus voltará. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.